Muito bem, Fiel, e acabou de acabar lá na Arena Castelão e o Coringão, além de quebrar um tabu de ganhar do Ceará depois de 6 anos lá em Fortaleza, ganhou aí esse jogo importante, somando mais 3 pontos e subindo ali para a nona classificação na tabela. Vamos ver aí os comentaristas falando sobre essa vitória importante do Coringão fora de casa. Foi com emoção, hein? Anotou o gol da vitória do Timão. O Corinthians vence por 1-0. A primeira vitória fora de casa do Corinthians na Série A 2025. Você viu ao vivo e exclusivo aqui no Amazon Prime. E quem venceu na votação foi o Thales Magno, o autor do gol, o autor da vitória, repetindo, da primeira vitória fora de casa do Corinthians na Série A. Rafael Oliveira. Importantíssimo resultado, né? Ganhar fora de casa, tentar uma resposta depois de uma derrota como foi no finalzinho contra o Bragantino. O Corinthians até tem muito que melhorar, né? Não fez uma boa partida. O jogo foi ruim de uma maneira geral, tecnicamente, mas o Corinthians teve o mérito, não só de chegar ao gol, mas de se defender também, de não permitir uma pressão final, que o Ceará também em nenhum momento conseguiu fazer para valer, né? Mas o Corinthians conseguiu ser sólido ali nos escanteios, na bola parada defensiva, por exemplo. Acabou limitando uma das poucas armas ofensivas que o Ceará tinha. Importantes 3 pontos para o Corinthians e muito frustrante para o Ceará sair com a derrota dentro de casa contra um Corinthians fragilizado pelos desfalques também, né? Era um jogo que certamente o torcedor do Ceará olhava como um jogo para ganhar. Acabou não apresentando muita coisa o jogo todo e o Corinthians sai com essa vitória. Já tem reportagem aqui no Amazon Prime. Rômulo, aqui com o craque do jogo, que peso essa vitória tira de você e do Corinthians? Porque a fila de desculpas na internet para o Thales Magno tá grande. Eu acho que existe um momento certo para todas as coisas. A única coisa que a gente não pode é deixar de guerrear, deixar de trabalhar, porque uma hora ou outra a chave muda. Nós jogamos no Corinthians porque sabemos do nosso potencial, não só eu, como toda a equipe. Eu sei que estamos no momento de ganhar, independente de como seja. Então, acho que essa vitória traz um alívio, mas não um alívio para baixar a cabeça, é aquele alívio que sabe que a gente tem um potencial para estar lá em cima, buscar cada vez mais vitórias, mais gols. Então, não só eu, como toda a equipe está aliviado, mas vamos continuar trabalhando para ganhar mais jogos. Thales, você tem buscado o seu espaço nesse Corinthians, além do que é pedido pelo clube, né? Eu queria que você contasse um pouco do que você tem feito, do que você tem buscado nessa equipe, já que você tem tido um terceiro turno, né? Cara, então, tem uns 4 ou 5 anos que eu venho trabalhando meu corpo, minha mente. Então, eu luto, né, cada dia pelo meu potencial alcançar o nível máximo. Então, eu treino no clube, treino em casa, faço mentoria, faço fisioterapia. Então, isso tudo com 2 períodos potencializa qualquer atleta. Então, eu acho que cada vez mais, com mais trabalho, com mais dedicação, independente de qual área você está trabalhando do seu corpo, isso te faz com um potencial melhor para desempenhar. Desculpas aceitas da galera? Com certeza, com certeza. Valeu, obrigada. Vamos falar aquele português espetacular que eu sei que você já está falando, não está? Um pouco, não muito mais, dá para entender. Você ouve muita música brasileira com os jogadores aí, né, com os parceiros aí? Ajuda muito. E fala desse jogo de hoje, a tua entrada, você é um jogador que sempre foi muito regular, né? A regularidade, o torcedor já gosta de você de graça desde que você chegou. Quanto é importante você voltar depois dessa parada, dar esse passe e o teu bom futebol aparecendo de novo? Nada, contento primeiramente com a vitória. Eu acho que precisamos muito, né? Sabíamos que este campo é muito complicado, o calor, o campo não está no melhor estado, mas acho que hoje eu fui no banco, senti cansancio do último jogo. Sabemos que temos um plantel gigante de qualidade, assim que estamos prontos para ajudar ao míster, ajudar o clube, quando mais seja preciso, né? E graças a Deus deu para dar uma assistência e ganhar 1-0. Você sempre jogou na ponta, né? Você se destacou na tua carreira jogando como ponta. Eu sempre joguei de ponta direita, normalmente. Não tenho agora, talvez por causa da velocidade, jogo mais no meio, mas ainda entendo um pouco o jogo quando jogo por fora. E o professor Dorival está querendo um jogador com essa característica. É contigo, então? Sim, já estou pronto, não, para ajudar o míster no meio ou por las bandas. Agora eu queria que você falasse sobre essa questão da instabilidade do Corinthians. O que fora de campo isso repercute dentro de campo que pode atrapalhar? Eu acho que a política, sinceramente, não atrapalha para nós. Isso seria buscar uma desculpa.
seria para nós muito fácil falar que a política atrapalha, porque dentro do CT está tudo muito tranquilo, estamos trabalhando bem, não influi em nada. É verdade que incomoda ver notícias ruins sempre de Corinthians, mas a gente sabe que Corinthians é mais que política, sabe? Nós nos devemos ao torcedor, nos devemos ao clube e por isso vamos a dar tudo para melhorar as coisas. Fazendo as coisas bem dentro do campo, eu acho que o resto fica por fora, né? E o quanto essa vitória fora de casa pode trazer confiança para vocês para o clássico contra o São Paulo? Muito, muito. Venimos de uma derrota em casa também. Sabíamos que em casa são muito fortes. Foi um golpe muito duro, mas dimos uma resposta imediata, né? E agora é preparar, focar, que São Paulo vai ser um clássico bonito. Valeu, Carrilho. Obrigado. Parabéns pelo jogo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, convidado mais do que especial aqui, viu, Rômulo? Muito bem, né? Porque realmente o Carrilho, a chegada dele mexeu muito, né, na história do jogo, na segunda etapa, aí na Arena Castelão. Então a primeira vitória do Corinthians fora de casa na temporada na Série A, 0 Ceará 1 Corinthians. Melhores momentos na tela aqui no Amazon Prime. Para análise de Rafael Oliveira. Foi um jogo de pouca qualidade técnica, né? Não foi um bom jogo. O Corinthians consegue esses 3 pontos. A gente está vendo a primeira chegada do Ceará com o Fernandinho na área, completando o cruzamento. Depois, erros, né? E o Thales Magno, aquela história, né? Poderia ter sido um vilão se um gol sai de uma jogada como essa, ele acaba sendo o herói fazendo o gol. Numa partida em que ele também não estava bem, né? O Corinthians, os dois times tinham poucos destaques, especialmente ofensivos. O Garro foi realmente quem chamou a atenção, porque conseguiu achar bons passes, um jogo de baixa qualidade. Mas primeiro tempo teve essa finalização aí no alvo para valer, que foi a do Martínez exigindo a defesa. No mais, muito pouco dos dois lados. Então, como o Dieguinho falou na saída de campo, eu concordo, assim, um jogo muito disputado, muito brigado. Mas em termos de qualidade, eu não cheguei a ver imposição de um lado em relação ao outro. O Corinthians tinha muito a bola, mas progredia pouco. Aí vem o passe do Garro, que consegue achar o Carrilho na ponta. Interessante o Carrilho falar sobre isso com o André Hernan, que puxou bem esse assunto ali, porque de fato o Carrilho é um ponta de origem, ele era esse ponta agudo o tempo inteiro na seleção peruana, no futebol português, depois foi para a Arábia Saudita e por lá passou a jogar em alguns momentos um pouco mais por dentro, e até com o Ramon Dias, né, que fez isso com ele no Corinthians também, de jogar um pouco mais por dentro, mas acabou sendo um jogador que deu vida a um lado de campo que não tinha nada na partida. E o Ceará também não teve força depois para buscar um empate, né? Tentou se lançar, usou todas as alternativas ofensivas que o banco tinha, mas era um banco de opções limitadas para um time já desfalcado na sua formação titular. Então, para valer, não teve nada, assim, essa defesa ali do Hugo Souza, mas assim, uma pressão nada efetiva, 15 finalizações, mas 2 no alvo e sem muito risco. Então não é que o Ceará tenha martelado para chegar ao gol de empate. E também não é que o Corinthians tenha criado para ganhar o jogo. Também. Acho que o 0-0 talvez fosse o retrato perfeito do que foi a partida. Mas o Corinthians teve o mérito de aproveitar uma escapada e vencer. Aquela circunstância de um cara que tem qualidade nesse momento, né? Naquele instante pela direita no ataque, servindo para o gol, né? A situação aconteceu e o Corinthians aproveitou e venceu por 1-0. E bom que a gente nem falou muito da arbitragem, daqui a pouco a gente fala, viu, Nadine? No segundo tempo foi bem melhor, né? Foi bem melhor nesse sentido. Bem melhor nesse sentido. Resultados para você da rodada número 14. Palmeiras e Mirassol 1-1. Jogo já encerrado. Aqui Ceará 0, Corinthians 1. Em andamento, está na primeira etapa, um pouco mais de 30 minutos. Santos 0, Flamengo 0. E vai começando aqui Bragantino. Está na segunda etapa, Santos e Flamengo, né? Segunda etapa para Santos e Flamengo. No primeiro tempo, Bragantino e São Paulo e Botafogo e Vitória. Amanhã tem Fluminense e Cruzeiro. Na terça tem Grêmio e Fortaleza. Data a definir: Atlético Mineiro e Sport, Bahia Internacional, Juventude e Vasco. Aí em destaque para você na tela. A classificação vem por aí também? Ou já chama aqui? Vem a classificação que a gente vai atualizar de acordo com os resultados de momento, com os empates, né, que a gente acabou de destacar, de partidas que começaram um pouco mais tarde, que estão ou na segunda etapa ou estão ainda na primeira etapa. Então, diante dessa atualização, tem Flamengo com 28, Cruzeiro com 27, Bragantino com 27, vem Bahia 24, Palmeiras 23 e Botafogo 22. Aí vem Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians e Ceará. O Corinthians, com essa vitória, vai para 19 pontos e ultrapassa o Ceará.
Mirassol e Grêmio. E aí na segunda página, além de Mirassol e Grêmio, tem Internacional, Vasco, São Paulo e Santos. E no momento, em zona de abaixamento, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport Recife. É o cenário de momento. Estamos vivendo a rodada número 14 da Série A 2025. Agora análise tática também com Rafael Oliveira. Vamos para essa reta final, essa formação mais alternativa que o Corinthians terminou o jogo, né? Um 5-4-1, que tinha o Bidu numa segunda linha pela esquerda, o Carrilho numa segunda linha pela direita, com apenas o Guinegão mais à frente, e assim o Corinthians conseguiu se sustentar diante de uma pressão pouco efetiva do Ceará. Mas não deixa de ter sido uma formação diferente. O João Pedro entra na vaga do Maicon, que se machuca, né? Ele entra e sai machucado rapidinho. Então o Corinthians passa a ter 3 zagueiros, uma primeira linha com 5 já com o Angileri, empurrando o Bidu para frente. Foi uma forma diferente, a gente já viu diferentes composições e desenhos com o Dorival no comando do Corinthians. Hoje terminou de uma forma bem aleatória a partida, mas foi suficiente para se segurar diante do Ceará. Para essa vitória do Corinthians por 1-0, já num deserta, Arena Castelão, e Nadine Bastos. Então, que bom, acho que aquele meu pedido, aquele clamor no intervalo, acabou acontecendo. Não que tenha sido, evidentemente, não foi um primor técnico o jogo, muito longe disso, mas pelo menos no segundo tempo a arbitragem não foi o assunto principal, muito pelo contrário, mudou muito nesse sentido. Né? É verdade, primeiro tempo o árbitro foi um pouco mais confuso, um pouco mais inseguro, mas na segunda etapa não passou por ele. Eu acho que o jogo também mudou um pouco, ficou um pouco mais aberto e facilitou o trabalho da arbitragem. Não tivemos nenhum lance polêmico, principalmente dentro da grande área, que possa interferir em resultado da partida. O árbitro de vídeo não precisou ser acionado. Então, de uma maneira geral, né, o resumo, a arbitragem foi bem, vamos dizer assim. Muito bem, é isso. O Corinthians agora vem com mais confiança, né, para enfrentar ali os Tricas no próximo jogo, no próximo sábado às 9 da noite, lá no Morumbi. O Corinthians vai enfrentar aí o time do São Paulo e é um clássico. A gente sabe que clássico não tem favoritos, mesmo que a gente jogue fora de casa, a gente tem total confiança de que dá para ganhar assim de novo, mais um jogo fora, ainda mais por ser ali contra um rival direto nosso. Então, confiança total aí para o próximo jogo. Espero que o Corinthians possa somar mais 3 pontos e continuar vencendo aí, mantendo a freguesia dos Tricas, né? Que são os nossos fregueses, isso não dá para negar. A gente sabe desde sempre a nossa história aí. Os Tricas são os nossos fregueses. Então é isso, vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, deixa o seu palpite já para o jogo de sábado contra os Tricas e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sino e é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians, vitória importantíssima, graças a Deus. Tamo junto.